Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai aprender o conceito de filtros. E quando você aprender esse conceito, você vai conseguir fazer literalmente mágica com ele. Olha só, a gente inclusive vai fazer algumas mágicazinhas com ele aqui. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o filtro basicamente é uma forma de alterar o resultado que vai acontecer, tá? Na prática, funciona da seguinte forma. Ó, eu tenho aqui esse mesmo sisteminha da receita de bolo que a gente fez na aula anterior, que está aqui, ó. Se eu atualizar, está aqui a receita do bolo, tudo bem? Só que eu quero que, por exemplo, esses nomes aqui sejam exibidos em letra maiúscula. Todos eles, independente de como está aqui, ele fica em letra maiúscula ou em letra minúscula, enfim, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu venho aqui nessa expressão e eu dou um espaço, ponho essa barra, que é uma seta reta, tá? Não é nem essa, nem a outra. Como é que eu ponho a outra? Nem a outra. Como é a outra barra? Nem a outra barra para o outro lado. É aqui. Não. Aqui. Não. Nossa. Isso. Não é nem essa, nem é. Não, eu consigo. Nem essa. Tá? Nem essa, nem essa. É essa daqui, tá bom? Então, nossa, apanhei agora para botar a barra. Mas enfim, você põe essa barra, você dá um espacinho e você fala qual filtro que você vai usar. O próprio Angular, ele já tem alguns filtros, tá bom? Que você pode usar como, por exemplo, uppercase. Tá? Como o próprio nome já subtende-se, ele vai transformar todos, no caso esse nome aqui, em tudo maiúsculo. Então, na prática, se eu atualizar, ó, vai estar, ó, farinha, ovo, chocolate, tudo maiúsculo. Se eu botar lower case, ele vai ficar tudo minúsculo. Beleza? Até aí, maravilha. Então, além dessas besteirinhas aqui que a gente pode fazer, no caso botar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, a gente pode usar ele de forma bem mais potente, por assim dizer. Tá? E como é que eu falo de forma bem mais potente? Eu posso combinar ele com o meu repeat, por exemplo. Olha só que legal. Eu posso vir aqui, depois da minha a regra aqui, né? Eu ponho a famosa barrinha e eu ponho filter, dois pontos e entre aspas, no caso simples, porque eu abri aspa dupla aqui, então aqui eu tenho que usar aspas simples dentro, tá bom? E eu vou filtrar quem tenha O na letra, tá? Ele vai procurar e só vai aparecer aqui, só vai repetir, na verdade, os itens que satisfazerem essa condição. Ou seja, eu estou filtrando pela letra O. Então, na prática, ó, a farinha, ela sai porque ela não tem O. Entendeu? Ou seja, a forma de eu fazer esse processo aqui, eu posso adicionar ainda mais recursos e combinar ainda mais recursos. Como, por exemplo, vamos fazer um filtro dinâmico. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Lembra que, do jeito que eu posso botar um texto aqui, no caso um string que eu estou botando, eu posso botar também uma variável, tá? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, scope filtro vai ser igual a O, tá? E eu vou botar aqui a variável filtro. Ou para não ficar tão igual, vamos botar filtrar por. E aí eu copio e colo aqui. Então, ele vai filtrar por a variável filtrar por, que no caso aqui está com valor de O. Tá? Então, se eu atualizar, ó, ele continua sem mostrar a farinha. Já se eu botar um A, ele vai mostrar farinha e chocolate. Beleza? Mas eu posso fazer ainda melhor.
Agora que a gente substituiu por uma variável esse filtro, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e olha só a ligação de recursos, né? Input type text ng model, e eu vou sincronizar esse campo com a variável filtrar por. Já sabe onde é que vai chegar isso? Olha lá, botei meu campo, ele já inclusive está com o A aqui. Se eu tirar, ele já tira automaticamente e em tempo real o filtro daqui. Se eu botar O, ele já tira também. Então, ó, ovo só vai mostrar 1. Então, eu já tenho aqui um filtro criado em AngularJS de forma bem simples. Então, ao invés de ingredientes, eu posso ter nomes, por exemplo. Então, lista de nomes. Só para ficar mais congruente com o que a gente está fazendo, tá bom? Então, X, e aí eu tenho X aqui. Então, nomes vai ter aqui, e eu vou criar um array de nomes, tá? De forma bem simples. Boniek, fulano, cicrano, beltrano, Felipe, Gustavo, Amanda, enfim, vários nomes, né? E ele vai, claro, exibir todos eles. Ele vai começar com o filtro A, eu vou tirar aqui. Eu posso, inclusive, tirar do escopo, tá? Não precisa. E tá aqui todos os meus nomes. Eu posso botar, por exemplo, A, ou B, ou ano. Aí ele vai aparecer só os anos, né? Fulano, Beltrano e Cicrano. Ou AM, e aí ele já vai aparecer só um. Então eu já tenho um filtro em tempo real, feito sim, de forma simples, fácil e rápida com o AngularJS. Não é legal isso? Então, daqui a pouco, você vai ver, cada vez mais eu vou combinando recursos para te mostrar o que é possível fazer, tá? Mas daqui a pouco, quando você vê eventos e tudo mais, aí sim a gente vai poder brincar de forma bem mais avançada, por assim dizer, com esse recurso. Só para você ter uma ideia, apenas com o recurso de filtro e o recurso que ele não serve só para filtro, eu posso ordenar também essa minha coluna aqui, ordenar por algum fator. Por exemplo, vamos botar aqui nessa lista o nome da pessoa e o país, tá? E aí a gente vai ordenar a lista pelo nome, depois a gente ordena pelo país, e inclusive você pode fazer uma tabela, uma lista, e ao clicar em algum item, ele vai ordenar por aquele item. Vamos fazer um exemplo para você ver? Para ficar bem completinha essa aula de filtros. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um array, que vou ter, vou só pular a linha para ficar organizado, e eu vou ter nome, Boniek, país, Brasil, vírgula, e eu vou criar aqui algumas outras pessoas, e vamos botar fulano, cicrano, Beltrano, Augusto, Felipe e José. E aí, um é do Brasil, outro é do Japão, isso aqui é da China, isso aqui é da França, isso aqui é dos Estados Unidos, isso aqui é do Canadá e esse aqui é da Rússia, tá? Então eu tenho aqui minha lista de nomes e vamos, em vez de usar uma lista apenas, vamos mudar um pouco. Vamos fazer uma tabela. Então, ó, vou apagar aqui, apagar meu filtro aqui e vamos fazer. Você pode usar com qualquer elemento do HTML isso, tá? Sua imaginação é quem vai ditar tudo isso. Então, vou botar aqui nome e país, tá? E aqui embaixo eu vou botar tr, que é o que vai se repetir, né? A linha, ou seja, ng repeat, e a gente põe x em nomes, por exemplo, né? E aí eu vou criar duas colunas. Uma vai ter x.nome e a outra coluna, obviamente, x.país, né? Então,
Fazendo isso, olha só o que vai acontecer. Nome, tal, deixa eu só botar um espacinho aqui maior. Então, isso aqui vai ter 200 pixels. Só para ele espaçar, vou botar mais aqui. 500 pixels. Tá? Então, só para ele espaçar um pouco mais, tá? Então, a lista dos nomes e a lista dos países, tá bom? Ele ficou, deixa eu só alinhar aqui para ficar bonitinho, né? Para a gente fazer uma coisa bonitinha. Então, tem o nome, país, e aí os nomes e os países, ok? Então, o que é que a gente pode fazer aqui para ordenar, por exemplo, vamos ordenar pelo nome, em ordem alfabética. É simples, eu venho aqui na minha repetição, né? Faço o meu símbolo do próximo filtro, né? E eu vou fazer a propriedade order by. 2 pontos, e eu ponho aqui, entre aspas, o nome da propriedade que eu quero ordenar. Então, por exemplo, nome, que é essa daqui, tá? Então, ó, ao atualizar, ele ordena pelo nome, tá? Se eu botar país, ele ordena pelo país. Não é legal isso? Quando a gente vê eventos, a gente pode inclusive fazer, por exemplo, clicou aqui em nome, ele ordena pelo nome. Clicou em país, ele ordena pelo país. Você já viu essas tabelas, né? Que tem vários itens e tal, e você clica na coluna e ele ordena por aquela coluna, né? E isso é bem simples e fácil, como a gente fez aqui, de fazer. Eu posso simplesmente, por exemplo, ó, ordenar por. Já está com uma variável aqui para fazer a ordenação. Entendeu? E aí eu posso simplesmente vir aqui, ó, scope.ordenar por, e aí eu ponho nome, por exemplo. E aí, ó, vai ordenar pelo nome. Se eu trocar para país, já vai ordenar pelo país. Eu posso botar qualquer outra coisa que eu queira aqui, por exemplo. Vamos fazer um select, não precisa de name, ng model, e vamos linkar com ordenar por. Eu vou tirar aqui, né? E a gente vai botar duas opções aqui. Option value, nome. Então, nome. E option value, país. Vou botar só o acento aqui. País. Ok? Então, ele está ordenando a lista por a variável ordenar por, que por sua vez está linkada com o meu select. Então vamos atualizar. Então está sem ordenação nenhuma, né? Então se eu ponho nome, ele vai ordenar pelo nome. Se eu seleciono país, ele automaticamente já muda para a seleção de país. Não é legal isso? E tudo em tempo real. País, nome, ou se eu tiver qualquer outras propriedades aqui, ele já vai selecionar por elas, beleza? Então, vamos lá para nossas próximas aulas, cada vez juntando mais uma coisa com a outra. Vamos lá.